Oi, gente. Eu estava aqui fazendo uma reflexão sobre as situações assim na nossa vida, que por vezes a gente olha, né? Até tenta olhar de fora e pensa assim, mas não era para ser tão complexo assim. Por exemplo, tem ali duas pessoas e às vezes a relação é tão difícil, né? Pra gente ali com essa outra pessoa. Você pensa, nossa, mas são só duas pessoas. Nem nem sempre é tão simples assim. Vou tentar falar um pouquinho o que rola, vamos dizer assim, nesse invisível. Porque você tem duas pessoas, mas eu vou falar aqui algumas coisas e imagina que é duplicado. Por exemplo, uma pessoa tem uma história, a outra tem a história dela. Aí entra visão de mundo, entra possíveis traumas. E assim, pegando a psicanálise que eu trabalho hoje enquanto psicanalista, atendo aí, né, as sessões de análise pessoal, a gente entende também na psicanálise, indo mais para a teoria do Lacan, que foi um psiquiatra né, e psicanalista que trouxe algo mais claro ao estudar muito Freud, que foi o criador da psicanálise, Sigmund Freud, é uma questão assim, no meio, imagina essas duas pessoas, você só está vendo as duas pessoas, mas no meio ali, gente, rola muitas dinâmicas. Duas que eu queria colocar aqui principais que a gente fala nessa psicanálise lacaniana que eu trabalho, né, atendo, rola, sabe o quê? Que a gente não tá vendo com muita clareza, rola questões em relação ao desejo. E aí você já imagina dois desejos aí, desejo de cada uma que é diferente de querer. E rola uma questão que a gente fala de falta estrutural, que por muitas vezes essa falta ela toca a gente percebe, vamos dizer ela, sem saber que era ela, né? Essa falta, a gente às vezes nomeia isso de vazio, nomeia isso de angústia, sabe? Quando parece que falta algo, ou parece que o outro não tá me acolhendo ali do jeito que eu quero, ou não tá dando o que eu quero, ou o que dá não é suficiente, tem a ver com essa falta. Eu não quero entrar aqui numa super teoria, que isso nem interessa, assim, para quem não está atuando nisso, né? Que a gente que tem que saber mesmo, entender disso, ajudar essa pessoa, né, que busca ajuda ali comigo a lidar com isso, aí precisa saber de teoria. Mas só para vocês entenderem que numa dinâmica ali, tô dando exemplo de duas pessoas, imagine que a gente convive com muitas outras pessoas, com família, com pessoas da empresa, a vida acontecendo aí, né? Então, mas imagine que entre essas duas, eu vou pegar aqui uma caneta só para exemplificar. E, fingindo que essas canetas fossem pessoas, entre essas duas pessoas existem muitas coisas do lado de cada uma. História de vida, o outro também tem uma história de vida, possíveis traumas, o outro também tem sim possíveis traumas. E as questões de desejo, que é diferente de querer, de falta, e essa falta, só para pontuar para vocês, tem a ver com é o que nos faz desejar, mas ela sempre vai existir. A gente fala, né, numa psicanálise que a gente faz borda nesse vazio, chamando aqui de vazio um nome mais fácil de vocês entender, sabe? Então, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que existem várias, assim, eu vou pegar outras canetas só para vocês entenderem. No meio dessas duas pessoas, existem várias dinâmicas ocultas, que aí entra a questão do inconsciente, que é o que a psicanálise trabalha. Então, o comportamento dessa pessoa, você fala, como assim? Porque essa pessoa está se comportando assim? Tem algo também do seu inconsciente. E você também cobrar isso dela tem algo também da sua história, do seu inconsciente. Por isso que a análise ajuda muito a, vamos dizer assim, tirar um pouco o véu disso, assim, de você se enxergar em relação ao seu posicionamento e que ele é atrelado a tudo isso, desejo, falta sua, do outro, angústia. Então, às vezes, uma coisa simples, você quer falar uma coisa para uma pessoa, você quer começar um projeto, ou você quer encerrar um projeto, dá uns exemplos assim. Aí você fala, nossa, por que é tão difícil eu comunicar esse meu possível desejo? Comunicar esse fim ou esse começo? Por que é tão difícil? Porque tem várias dinâmicas aí
em relação à sua história, em relação a talvez traumas, em relação à sua posição diante da vida, em relação à sua posição diante da sua história. O que eu tô chamando de posição? A forma que você aprendeu a existir nessa vida. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Comentem aqui se tá fazendo algum sentido, que eu vou tentando trazer mais questões sobre isso, né? Mas enfim, a ideia aqui do vídeo que eu tava ali fazendo comida e queria falar para vocês é isso. Pegando o exemplo de duas pessoas, entre você e alguém, não precisa ser só relacionamento amoroso. Na vida, rolando, né? Eu tô dando exemplo de duas pessoas para ficar mais simples. Mas entre duas pessoas, entenda que não existe só duas pessoas. Existem duas histórias, existem vazios, existem possíveis traumas, existem o que eu falei de falta estrutural, desejo, rola muitas dinâmicas que a gente não consegue ver assim tão visível. Às vezes ela até aparece em algo que se fala estranho, tipo assim, a pessoa do nada reage de uma forma muito estranha com você, ou ela reage de uma forma estranha com algo que está acontecendo na vida dela. Entenda que temos dinâmicas aí que não é possível ver tão claramente assim. Aí uma forma, né, que é a que eu trabalho, que eu conheço, é a análise pessoal, de você enxergar algo ali do outro, mas principalmente se enxergar as suas posições, a forma que você se posiciona na vida, a forma que você se posiciona consigo mesmo, a forma que você se posiciona na sua história. Às vezes tem coisa ali para elaborar ainda, porque a gente fala que o inconsciente ele é atemporal. Então, algo que aconteceu quando você tinha 7 anos, ou outra idade, criança, repete hoje. Alguma coisa, que coisa? A forma que você se posiciona diante de algo que te lembra aquilo, mas isso é inconsciente. Então a gente fala, né, tem um autor, tem alguns livros dele ali, o saudoso Caligares, um psicanalista, que ele traz uma frase que fica claro isso para vocês entenderem, que a nossa vida adulta, eu brinquei aqui como se tivesse dois adultos, né, ela não é tão adulta como parece. Ela é guiada por rastros e restos da infância. Então é isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês. Beber uma aguinha aqui, que eu fiquei assim, me veio essa reflexão. Hoje eu tava atendendo, tive 2 atendimentos seguidos, né, e eu fico ali concentradíssima nas minhas pacientes, que a gente chama de analisante, que é aquele que também atua ali em um trabalho, né, de percepção de si, com a minha ajuda ali enquanto analista. E aí me veio essa coisa, dessas dinâmicas. Me contem se fez sentido para vocês. Não deixem de curtir o meu vídeo. Já me segue aqui no canal Larissa Daniela, ou se você está no Instagram, @trate-se melhor, não deixe de seguir. Mas eu fiquei com muita vontade de compartilhar esses pensamentos que eu estava aqui com vocês, sobre minha experiência aí já de ao longo dos anos, atendendo muitas pessoas, então vendo o funcionamento de muitas mentes, né? Enfim, quis compartilhar. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês e vamos conversando. Me fala se fez algum sentido. Um abraço.